Como vimos nas aulas anteriores, para seguir a intenção do projeto e definir um projeto paramétrico, o AutoCAD utiliza restrições geométricas e dimensionais. Nesta aula, vamos aprender a utilizar as restrições geométricas do AutoCAD, estudando as funções das restrições mais importantes, visualizando o comportamento das entidades quando elas são aplicadas. Todas as ferramentas para o desenvolvimento de um projeto paramétrico estão localizadas na aba Parametric, na área de trabalho do AutoCAD. Vou acessar então aqui a aba Parametric e eu posso visualizar aqui o painel Geometric, onde estão todas as ferramentas de restrições geométricas. Vamos então estudar primeiramente estas ferramentas. Algumas não serão tratadas aqui, mas serão tratadas no decorrer deste módulo. Bom, a primeira restrição então que eu vou tratar aqui é a Coincident, que é este ícone aqui. O que ela faz? Ela posiciona duas entidades de forma que elas fiquem juntas uma com a outra através de um ponto. Então vou ativar aqui a restrição e vou aplicar essa restrição de coincidência entre esses pontos aqui. Veja que o ícone do cursor muda com um símbolo de coincidência junto ao cursor, e ao posicionar o cursor sobre uma entidade, um ponto em destaque em vermelho fica sendo exibido. É através desse ponto que a restrição vai ser aplicada. Então agora eu clico nesta entidade, nesta aqui, e veja que agora elas formam uma linha reta tendo um ponto de coincidência aqui nesta posição. Outra restrição que eu vou falar aqui é a Collinear, que é através desse botão aqui que é acessada, que faz com que linhas fiquem sempre colineares uma com as outras, ou seja, não fiquem uma em desnível com a outra ou posicionadas de forma diferente. Vou então ativar esta opção e aplicar entre essas duas entidades. E veja que essa linha aqui que estava posicionada mais abaixo da primeira linha, agora está posicionada na mesma linha de referência, uma linha imaginária, vamos dizer assim. Veja que agora elas estão posicionadas no mesmo nível. Outra opção existente é a Concentric, que faz com que raios e circunferências fiquem posicionadas sempre em relação ao mesmo ponto central. Eu vou aplicar essa relação de Concentric aqui, de concentricidade, entre esse raio aqui de arredondamento e esta circunferência. Veja que assim que aplicamos, um símbolo é exibido aqui, indicando que ali há uma restrição de concentricidade. E ao posicionar o cursor sobre essas caixas de indicação, é exibido em destaque os elementos que receberam esta restrição e o ponto que eles estão compartilhando. Outro ponto existente é o Fix. O que ele faz? Vai fazer com que um ponto se torne fixo na geometria. Então eu vou ativar este comando e vou definir que esse ponto aqui permanecerá fixo. Pronto, eu tenho agora uma restrição Fix, aplicada na geometria. Com essa restrição eu não vou conseguir mover para nenhuma posição diferente o projeto. Continuando então agora o estudo das restrições geométricas, eu vou continuar falando agora da restrição paralelo, que é acessada através desse botão aqui. Ela vai fazer com que duas linhas sempre permaneçam paralelas uma em relação à outra. Eu vou utilizar esta restrição aqui e vou aplicar nesses dois elementos existentes aqui. Eu clico então agora sobre eles e veja que há uma restrição de paralelismo entre esses dois elementos. A próxima restrição então que eu vou estar tratando aqui é a perpendicular. A perpendicular, que é acessada através desse botão, já vou clicar sobre ela então, vai fazer o quê? Com que dois elementos sejam perpendiculares entre si, ou seja, formem um ângulo de 90 graus. Então eu vou selecionar essa entidade aqui, esta linha, e esta linha aqui, e veja que agora elas formam um ângulo de 90 graus entre si, mesmo elas estando ou não conectadas uma com a outra. Para visualizar melhor que há um ângulo de 90 graus entre elas, eu vou utilizar uma relação de coincidência aqui para juntar dois pontos. E veja que agora fica mais nítido que há um ângulo de 90 graus entre esses dois elementos. Outra opção existente é a horizontal, que vai fazer com que uma linha
sempre permaneça na horizontal, na área gráfica. Eu vou então ativar essa relação horizontal e vou selecionar este objeto para indicar que ele sempre permanecerá na horizontal. A outra opção, vertical, que vai fazer com que um elemento sempre permaneça na vertical. Como eu posso visualizar aqui a linha que estava na horizontal, e assim que eu apliquei a restrição vertical, ela já se posicionou na vertical automaticamente. Ainda encontramos a restrição tangent, que é acessada através deste ícone aqui, que vai fazer com o quê? Vai fazer com que linhas e arcos ou circunferências mantenham um ponto de tangência entre si. Isso vai fazer com que a linha e o arco sempre permaneçam juntos, conectados uns com os outros, mas que possam ser, digamos, movidos de acordo com o ponto de tangência entre esses dois elementos. Então o que eu vou fazer aqui, vou ativar essa restrição e vou aplicar uma relação de tangência entre este arco aqui e esta linha aqui. Veja que agora eu tenho uma relação de tangência entre estes dois elementos. Encontramos ainda a restrição Smooth. O que essa restrição faz? Ela faz com que splines ou outros elementos que possuam muitos arcos em sua geometria se conectem a outra geometria, formando um ponto suavizado, não um ponto muito visível. Eu vou exemplificar aqui ativando então a restrição Smooth e aplicando essa restrição entre essa spline aqui e essa linha. Vou ativar aqui e veja que aqui há uma suavização, não dá para verificar bem aonde que foi o ponto onde houve a junção entre esses dois elementos. Por quê? Porque agora há uma suavização, há uma continuidade da spline em relação à linha. Encontramos também a restrição Symmetrical. O que ela faz? Ela faz com que dois elementos fiquem simétricos um em relação ao outro, tendo como base um eixo, uma linha de centro. Eu vou então aplicar essa relação de simetria entre esses dois arcos. Veja que eu ativei aqui já a opção. Vou selecionar então primeiramente esses dois arcos e agora selecionar a linha de simetria. E veja que eles estão agora com a mesma dimensão, o mesmo raio de arredondamento desses arcos, porém um com um comprimento maior, o outro com menor, mas eles apresentam agora a mesma dimensão, uma em relação ao outro. É isso que constitui a opção Symmetrical. Por fim, temos a restrição Equal. Essa restrição faz o quê? Com que elementos possuam o mesmo tamanho, o mesmo raio, o mesmo comprimento de linha, e assim vai, uma em relação ao outro. Eu vou aplicar esta restrição entre esses dois círculos aqui para indicar que eles serão sempre iguais. Como vimos, através das restrições geométricas, definimos como a geometria da peça irá se comportar e como ela deverá permanecer para que as intenções do projeto sejam respeitadas. Mas para definir um projeto paramétrico, somente as restrições geométricas não são suficientes. Precisamos das restrições dimensionais. Na próxima aula, trataremos das restrições dimensionais. Não perca!